Vitória Azevedo, sou aluna do terceiro ano B e vou apresentar o episódio de número 3 do podcast Papo de Estudante, onde falamos sobre microplásticos. Estou aqui com Rebeca, ela que é licenciada em Química pela UESB e mestra em Ensino de Ciências e Matemática. No episódio de hoje, nós vamos olhar com uma visão mais otimista para o futuro do problema dos microplásticos. Nem tudo está perdido. Rebeca, seja muito bem-vinda e eu gostaria de iniciar com um tópico muito importante. A gente sabe que, na maioria das vezes, a responsabilidade é jogada em nós, consumidores. Mas as grandes empresas também têm responsabilidade e um impacto muito grande na poluição causada pelos microplásticos. Então, eu gostaria de iniciar com a seguinte pergunta. Se pudesse impor uma única medida a empresas ou governos para acelerar o futuro com menos plástico, qual seria ela e por quê? Bem, olá, pessoal. Primeiramente, se fosse para escolher uma medida, na situação que estamos, seria para conter o uso a comercialização de plástico de uso único, certo? Embalagens, copos descartáveis, né? No Brasil, a gente não tem nenhuma lei para isso ainda. No Chile, que é um país, digamos, próximo a gente, né? A gente tem uma lei que proibiu totalmente o uso de plástico de uso único. Então, tem solução, tem saída. Não tem necessidade da gente usar tanta embalagem, não tem necessidade de a gente comprar um produto e esse produto vir dentro de um saquinho, esse saquinho vir dentro de outro material que está guardando, por fora de uma caixinha de acrílico. Então, não tem essa necessidade. Então, de cara, a primeira coisa seria acabar com esse plástico aí, com esse plástico de uso único, que tá aí sem necessidade nenhuma pra gente. Com certeza. Bom, a gente sabe também que tem muitas inovações atualmente no mercado, com plásticos biodegradáveis, embalagens comestíveis e até roupas feitas com fibras naturais em vez de fibras sintéticas. Mas além do que já é falado, do que já é feito sobre reciclagem, porque a gente sabe que a reciclagem, apesar de ser um método mais conhecido, ela não é tão eficaz, já que a maioria das pessoas às vezes não segue direitinho ou não sabe onde levar aquele material reciclado. Mas além do que já se fala sobre reciclagem, qual seria a inovação ou avanço científico no Brasil que traz um certo otimismo sobre a possibilidade de reverter os danos da poluição plástica? No Brasil, a gente já tem a lei que trata sobre os resíduos sólidos, certo? O que fazer com esses resíduos? A gente já tem as instruções para essas grandes fábricas de ter plásticos que sejam recicláveis, certo? Mas a questão a gente tem plásticos recicláveis, mas a gente tem porém esses plásticos, eles não são reciclados. Então, a gente tem as empresas que têm esses plásticos recicláveis, mas a gente não tem tantas políticas públicas para destinar esse plástico para o lugar correto, certo? Então, a gente acaba se perdendo nessa situação. Qual seria, além desses que a gente já está vendo sobre questão de plásticos biodegradáveis, que a gente sabe que, como foi acabado de explicar, não é totalmente 100% garantido que eles vão ser recicláveis, que eles não vão causar nenhum dano ao meio ambiente. Mas desses todos, qual seria o mais viável? O mais viável seria os plásticos biodegradáveis, certo? E dentre os plásticos biodegradáveis, a gente tem dois tipos de plástico, que é o plástico que ele é biodegradável, porém ele precisa de uma compostagem correta, certo? Que a gente já tem esses plásticos sendo produzidos, mas eles precisam de um destino correto. A gente cai na mesma situação, né? Uhum. Que ele precisa ser destinado para o lugar correto. Não adianta ser biodegradável e não ter o destino correto. E a gente tem outro tipo de plástico biodegradável, que é o PHA, que ele consegue se degradar na natureza sem precisar dessa compostagem, dessa toda estrutura, certo? Então, a gente tem tecnologia
O Brasil tem tecnologia para isso, o Brasil produz bioplástico, certo? O que a gente precisa é de interesse governamental. Políticas públicas. A gente precisa de políticas públicas Perfeito. que funcionem de verdade para mudar a situação, né? Com certeza. O microplástico vai tomar conta da gente aí daqui a pouco. Pois é. Bom, na sua opinião, de todas as mudanças de hábito que podemos adotar hoje, qual você considera ser a mais poderosa e a que tem o melhor custo-benefício para o ouvinte que está consumindo, participando desse podcast, pode adquirir para poder reduzir a contribuição com o problema dos microplásticos? Pensando de uma visão individual, a gente pode criar o hábito de nós mesmos reduzir, certo? Evitar embalagens, evitar canudos, digamos assim, etc. Polêmico. Polêmico. É São Paulo, né? Que tem essa proibição aí. Rio de Janeiro tem a proibição das sacolas e São Paulo a dos canudos. Porém, a gente cai em uma situação que as atitudes individuais, elas ainda não têm tanta força assim. É um problema que está crescendo cada vez mais. Então, por mais que a gente possa ter as nossas escolhas individuais ali no nosso dia a dia, eu acredito que a maior arma da gente é estar de olho, né, e pressionar o governo. Porque quem pode fazer por a gente, fazer mais, fazer de uma forma que é o que a urgência pede, é os nossos governantes, certo? A gente precisa pressionar mais, entender mais o que acontece, pressionar por um projeto de lei que diminua o uso de plástico, pressionar por um projeto de lei que traga essa produção de bioplástico em massa para o Brasil. Então, a melhor forma. E também saber votar, né? A política está aí, ano que vem, a gente vai ter a oportunidade de escolher novamente. E, então, pensando nesse lado ambiental, certo? É legal a gente pesquisar e saber quem a gente está colocando lá dentro. Poxa, será que tem alguém aí que tem uma proposta legal para o meio ambiente? Certo? A gente está passando por grandes mudanças ambientais e a gente já está sofrendo com isso. Então, eu acredito que a maior força que a gente tem é de todo mundo se juntar e pressionar. Mas para todo mundo se juntar e pressionar, a população precisa saber o que está acontecendo, certo? Então, a importância desse podcast aqui, eu vejo como uma divulgação de conhecimento. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais pessoas estão sabendo, mais fácil fica para a gente entender, mais fácil fica para a população pressionar. Então, a gente precisa fazer, a gente que já está sabendo, que já sabe o caos que está por vir, que já sabe o caos que a gente está imerso, é importante que a gente divulgue mesmo e faça esse trabalho. É eu que sei, falo aqui, é vocês que sabem e divulgam. Então, é esse o nosso papel principal aí, do conhecimento e espalhar o que a gente sabe para ver se a gente consegue pressionar de alguma forma os nossos governantes. Ótimo. E seguindo essa linha de raciocínio, eu gostaria de deixar um desafio para você que está ouvindo esse podcast, de passar ao menos um dia utilizando a menor quantidade possível de plástico. É isso. Muito obrigada, Rebeca, pela sua participação. Foi um prazer. Eu que agradeço. Você pode reassistir esse podcast no nosso canal de YouTube, também chamado Papo de Estudante. Obrigada.